Meus irmãos, eu tenho me preocupado muito com o caminhar da igreja. Vocês sabem que alguns acham que eu sou bravo, eu não sou bravo. Eu tenho cuidado e zelo pela obra do Senhor. E quanto mais eu leio a palavra, mais eu vejo que eu não estou como eu achei que estava. Eu estou sempre devedor ao meu Deus, eu estou sempre precisando de crescimento. Sempre que eu abro as folhas desse livro, eu vejo que a minha vida precisa ser mudada. E quando eu recebo esse alerta do Senhor, esse cuidado de Deus na minha vida, eu tenho desejo de trazer para a igreja para que a igreja caminhe sabendo que a caminhada cristã não é um parque de diversões, a caminhada cristã não é um spa, é dureza, é luta, é um evangelho contra o mundo, é um evangelho que é contrário aos desejos do mundo, e é esse evangelho que nos salvou. Então nós temos que caminhar com ousadia contra essa libertinagem que está no mundo. Agora, nós temos que amar as pessoas. Quando as pessoas me ligam cedo, a primeira pergunta que eu faço é: você já orou pelo Temer? Não, eu não vou orar porque eles têm feito muitas coisas erradas, mas a palavra nos manda orar pelo governante. Aí eu vejo os crentes criticando no Facebook, mas a Bíblia não manda criticar no Facebook, ela manda orar, abençoar, para que haja paz no nosso meio. Você pode até não acreditar que vai haver paz no nosso meio, é porque você não conhece o Deus que age. O Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso para fazer algo tremendo ainda nessa nação, nessa geração. Então nós temos que crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Carta aos Filipenses capítulo 2, versículo 12. Carta aos Filipenses capítulo 2, versículo 12. Diz a palavra do Senhor: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e a serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos esse privilégio, Senhor Deus, de louvar ao Senhor através de cânticos espirituais, de ouvir testemunhos do que o Senhor tem feito no nosso meio, mas nós temos agora o privilégio maior, Senhor Deus, que é abrir a Tua palavra, a Tua santa palavra, Senhor Deus, e buscar nela o alimento para as nossas vidas, buscar nela a modificação para os nossos corações, e buscar nela a transformação que só a Tua palavra pode executar em um homem. No nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do pregador dessa noite, porque ele não é digno do Senhor, a não ser que o Senhor derrame sobre ele a sua graça. Senhor Deus, cada irmão que aqui está, cada família representada, que a graça do Senhor Jesus seja liberada sobre ela, e que ela possa ser ministrada pelo poder do alto, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos um tema aqui bastante interessante: desenvolver a salvação. As pessoas muitas vezes, elas perguntam: mas eu já fui salvo, como desenvolver? Calma aí, já nós vamos trabalhar esse assunto. Mas essa igreja, ela começou na casa de Lídia, uma vendedora de púrpura. Essa mulher, então, ela estava num lugar de oração das mulheres, e Paulo foi ali orar também, e ministrou o evangelho, e o Espírito Santo abriu o coração dessa mulher,
e essa mulher creu, e que aqui tudo indica, a primeira reunião foi na casa dessa mulher, e começou uma igreja, e essa igreja caminhou, essa igreja foi cuidadosa para com Paulo, ofertando, mas essa igreja precisava de unidade. Capítulo 4 fala de duas mulheres, Cíntia e Ebode. Essas duas mulheres estavam ali rompendo relações, estavam ali causando tumulto no meio dos irmãos, porque elas tinham uma diferença a ser acertada. E o Paulo, então, ministra para que elas tivessem o mesmo espírito. Essa igreja também foi uma igreja advertida contra falsos mestres. Falsos mestres não é de agora, meu irmão. Não é do que você está vendo agora, já vem lá do começo. Sempre tentando desprezar Paulo, desprezar as credenciais de Paulo e introduzir ensinamentos que não eram a palavra do Senhor. Mas é interessante que quando começa esse texto, diz assim, assim pois. É interessante que é uma continuação do que fala nos versículos anteriores. Nós estávamos aqui olhando para os versículos anteriores, e no versículo 5, a partir do versículo 5, nós temos o exemplo de Cristo Jesus a ser seguido por nós. O exemplo de humilhação, o exemplo de obediência, o exemplo de renunciar, o exemplo de abdicar daquele momento glorioso nos céus, se fazer homem e vir aqui por amar eu e por amar você em obediência ao Pai. E é interessante, ele se humilhou a si mesmo, se esvaziou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz, diz a palavra do Senhor. É interessante que quando nós falamos em humilhar, nosso coração se revolta. Eu não nasci para isso. Mas interessante, o Rei do universo, o Rei da glória, se humilhou. E muitas vezes nós temos essa dificuldade. A primeira lição que eu tiro a partir do versículo 12 é um chamado à obediência. Paulo está concluindo esse ensinamento, nos chamando à obediência e mostrando que Cristo, o maior, o mais eficaz exemplo de obediência, estava nele. Ele nunca pregou aquilo que ele não viveu. Interessante isso. Jesus, o Rei da Glória, renunciando, se fazendo homem, estando aqui limitado em muitas das coisas, mesmo continuando a ser Deus, ele vai no seu ministério, ele prega Cristo Jesus, ele mostra o Pai através da sua vida, e ele morre na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida. Ele renuncia, e de rei ele passa a ser servo. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um problema com a obediência. Às vezes eu converso aqui com os pastores pela manhã, e nós vamos dividir o trabalho e olhar onde está precisando ser um pastoreado mais adequado, mas a maior dificuldade que nós encontramos aqui é pessoas que não aceitam o pastoreio, porque elas não querem ser obedientes. É a maior dificuldade para um pastor, é a pessoa que não quer ser pastoreada, que não aceita o ensinamento, que não aceita a condução, e ela declara lá na sua geladeira, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pega um texto bíblico, fora do contexto, e diz, o Senhor é o meu pastor, então eu vou ter tudo o que eu quero. Aquele texto não diz nada disso. Aquele texto diz, sendo o Senhor é o meu pastor, Ele conduzirá a minha vida, e Ele me levará aos lugares que Ele achar mais importante, que Ele achar mais ideal, e Ele refrigerará a nossa vida? Sim, mas da maneira dEle, no tempo dEle, e com os recursos dEle. E nós precisamos entender que a obediência é o pré-requisito para o crente ser um crente eficiente em Cristo Jesus. Nós não podemos ser cristãos sem ter a obediência nas nossas vidas. Nós temos dificuldade em renunciar a qualquer coisa. Nós não renunciamos o nosso jogo de futebol, nós não renunciamos a nossa roupa, nós não renunciamos o nosso conforto, porque dizemos que somos crentes. Não somos crentes dessa maneira. Nós precisamos renunciar a qualquer coisa para que Cristo prevaleça em nós, através de nós e onde nós estivermos. Nós precisamos entender uma coisa: nós não temos nada, mas o Senhor tem tudo. E nós precisamos estar aos pés dEle. E nós precisamos abdicar das coisas. Queremos ser
mas continuar dentro das nossas vontades, do nosso desejo. Nós queremos ser cristãos, mas continuar com os nossos pecados de estimação. E achar que é tudo normal, que está tudo numa boa, que nós não temos nada que pagar com isso. Não é assim que funciona. Toda colheita tem semeadura. Nós precisamos tirar do nosso coração o ser dono dos nossos desejos. Nós precisamos arrancar dos nossos corações o ser o dono das nossas vontades. Nós precisamos renunciar isso para que Cristo prevaleça em nós. Nós precisamos deixar isso de lado para que a vontade de um Deus supremo seja exercida todos os dias nas nossas vidas. Meus irmãos, o que o Senhor tem te pedido que requer de você obediência? O que o Senhor tem chamado você para fazer e você não tem feito? A obediência é o posicionamento para aqueles que realmente estão em Cristo. Nós vivemos a geração que se diz evangélica, mas que não tem nada com o evangelho. Nós estamos aí a geração que é louca por almas, mas o diabo também é louco por almas. Nós vivemos a geração que diz que vai abalar a extremidade do mundo. Eu não vi nada acontecer aqui em Poços de Caldas. Por quê? Porque nós somos essa geração, descomprometidas com a obediência total, incondicional a um Deus supremo, vivo, santo e poderoso. Nós fazemos tudo o que queremos. É interessante que às vezes as pessoas vêm me falar de um projeto, mas na verdade já não é mais um projeto. Já foram lançados alicerces, já foi comprado o terreno, já foi erguido até umas paredes da casa. Então elas querem que eu faça uma oração milagrosa, para que Deus agora esqueça todos os seus princípios e abençoe aquilo que Ele está fazendo. Por que ela não consultou a Deus antes de desenhar esse projeto? Antes de começar a executar esse projeto. E agora o projeto está no meio. Então elas querem colocar na presença do Senhor, para que Deus então continue aquilo que eles começaram totalmente na carne, totalmente independente de Deus. A obediência independe de fatores ou da presença de um líder. Você precisa estar pronto a obedecer. Não é quando as pessoas estão te olhando, não é quando o pastor está te olhando, não é quando o líder está te olhando, nada disso. Você precisa obedecer simplesmente, em todo e qualquer momento. Você precisa conduzir a sua vida em obediência a Deus. Muitas vezes o nosso coração ele quer vagar um pouquinho mais longe, para caminhos contrários àquele que Deus espera. E nós temos que trazer de volta e centrar a nossa vida em Cristo Jesus. A segunda coisa que eu aprendo aqui, um chamado ao desenvolvimento da salvação. Eu não quero que vocês confundam, a salvação é um presente de Deus. Não é pelo seu mérito, não é pelo meu mérito, não é pelo seu esforço, não é pelo meu esforço, mas é porque Cristo Jesus operou em você a salvação. Então você precisa entender que a salvação, ela vem pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Você não tem participação, e nem eu, a não ser crer. A não ser crer. Correto ou não? Uma fé maravilhosa que nasce pela palavra de Deus. Uma obra completa do Senhor na salvação do homem. Mas é interessante que a palavra diz que Deus quer o desenvolvimento da nossa salvação. Então você é salvo. Isso é incondicional. Você é salvo pela graça, favor imerecido de Deus. Salvo. Agora você precisa desenvolver a salvação. O que quer dizer isso? É prosseguir a minha vida de maneira digna do Evangelho da graça. É ter uma vida que realmente mostre os frutos que uma salvação verdadeira opera em um coração. É como se você achasse uma mina de pedras preciosas e você, durante toda a sua vida, você estivesse ali retirando
as melhores pedras e cuidando de cada uma delas. É como você preparar um campo, lançar a semente e cuidar daquele campo e cuidar daquelas plantas para que elas produzam. Nós precisamos entender que quando nós somos salvos, não acaba a nossa vida. Nós então temos a oportunidade do desenvolvimento da salvação, de apresentar ao Senhor realmente frutos dessa salvação, de fazer algo de forma plena, completa, até ser concluída, ou com a nossa morte, ou com o retorno de Cristo Jesus. É interessante que hoje as pessoas dizem, eu sou salvo, só que não muda nada. Nada mudou. Os mesmos hábitos, as mesmas palavras, os mesmos locais que essa pessoa frequentava, ela continua frequentando. Por quê? Porque não houve salvação aí. Não houve. A salvação nos faz desejar a palavra de Deus. A salvação nos faz desejar conversar com Deus através da oração. A salvação nos faz desejar com temor e tremor andar diante de Deus e decidir as decisões que Ele nos permitir, de acordo com a santa palavra de Deus. Um homem e uma mulher que realmente têm a salvação, eles são diferentes, porque Deus nos dá a salvação, mas então nós precisamos viver como salvos. E é o que a igreja de hoje não apresenta. Todos são salvos. Como é que nós vamos fabricar bastante salvos aqui? Eu vou chamar um pastor bem melhor que eu, que tem um discurso maravilhoso, que tem uma oratória maravilhosa, e eu vou colocar aqui o nome de decisão, encontrão, qualquer outra coisa. Aí eu vou fazer um planejamento, eu vou fazer essa pregação, mais essa pregação, mais essa pregação, e mais essa pregação, e na última pregação eu vou chamar você à frente para se decidir por Cristo Jesus. E eu consigo fazer isso, porque eu contratei um cara especializado nisso. E realmente ele tem uma palavra que deixa qualquer um doido. E quando eu chamo aqui, parece 100 pessoas aqui à frente. E elas dizem que aceitaram Jesus como Senhor. Só que quando elas saem daquela porta, elas fazem tudo como faziam antes de entrar. Isso não é salvação. Isso é enganação. Isso é um falso profeta em cima de um púlpito, declarando salvo quem nunca foi. O arrependimento, ele nos faz analisar a nossa vida antes da salvação. E ele nos faz também entender pelo Espírito Santo que nós não podemos continuar da mesma maneira. Ele nos faz, o Espírito Santo, ele coloca em nós algo tão profundo que nós conseguimos, pela fé, ver a pureza desse Deus a quem nós vamos servir de agora em diante. E diante da pureza desse Deus, nós não queremos jamais pecar contra Ele. Embora somos pecadores ainda, mas nós não temos o desejo de entristecer a Deus. Então nós vamos com uma vida que vai desenvolvendo a nossa salvação, e nós vamos prosseguindo de maneira digna do Evangelho da Graça. Então eu tenho muito zelo para poder então verificar aqui na palavra se eu devo agir ou não dessa maneira, se eu devo ou não fazer assim. E a palavra então vai mudando o meu caráter, e como a irmã ministrou agora há pouco, vai deixando o meu caráter parecido com o caráter de Cristo. Jamais seremos perfeitos como Cristo foi. Não estamos falando disso, seria até uma blasfêmia. Mas nós queremos ser moldados pelo caráter de Cristo. Nós queremos então que Cristo prevaleça em nós e que a nossa vida seja a vida de Cristo. Meus irmãos, você tem obedecido ao chamado de desenvolver a salvação? Isso é com temor e tremor. Temor, eu não quero desagradar a meu Deus. Eu não posso desagradar a Deus. Meus irmãos, se vier algum pensamento durante a semana de pecado no seu coração, repudie isso em nome de Jesus. Não deixe que isso alimente o seu coração, não deixe que isso conceba, gere e dê a luz ao pecado, mas pela palavra, lance-o fora de você. Ore mais, busque mais, jejue mais, leia mais a palavra,
encha-se da palavra de Deus, cante hinos, declare salmos, ame o seu irmão, ore pelo seu inimigo, e esses pensamentos sairão do seu coração. Nós precisamos entender que Deus se agrada daquele que teme e treme diante dele. Ele é Deus, Ele é Rei do universo. Tem gente que está tratando Deus como aqueles pastores engraçadinhos, tratando Deus como alguém que ele pode falar de frente a frente, assim. Mentira. Nós não podemos sequer contemplar a santidade do nosso Deus, porque seríamos destruídos. Tem uns pastores mais ousados que dizem que a glória do Senhor encheu o seu quarto. Eu só não acredito porque ele ainda está vivo. Agora, se ele fosse derretido ali, eu até acreditaria. Tem outra coisa que eu aprendo aqui no próximo versículo, versículo 13. O querer e o realizar são de Deus. Uma vez, eu estava começando na fé, não na igreja eu já era velho, mas não cria em Cristo Jesus. E um carismático chegou e falou para mim assim, o querer é nosso, mas o realizar é de Deus. Eu falei, meu filho, você está errado. Vamos lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Eu estava começando, mas eu falei, tanto o querer quanto o realizar são de Deus. A vida do crente é dirigida, movimentada, impelida de acordo com a vontade de Deus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está querendo dizer ali é que ele já não decide as coisas, mas ele é um escravo, e um escravo, ele está apto e pronto para atender ao pedido do seu Senhor. E assim deveria ser a nossa vida. É Deus agindo em nós e através de nós, para louvor da sua própria glória. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, deve ser para a glória do Senhor. O nosso mover deve ser para a glória do Senhor. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, eu devo ir em tal lugar? Eu falo, é para a glória do Senhor? Não, não vá. Deixe Deus governar a sua vida. Ele é poderoso para nos salvar e nos conduzir em uma vida santa. Meus irmãos, o que você está vendo aí que a pessoa vai na igreja uma vez por semana e depois tem a vida totalmente torta, isso não é ser cristão. Você está vendo a pessoa sair da igreja, tomar uma cachaça, acender uma cigarro, cobiçar a mulher do próximo, mentir, isso não é de Deus, isso é filho do inferno. Pode ser salvo? Pode. Deve entrar aqui? Deve. Isso aqui é hospital. Toda semana a palavra de Deus aqui é anunciada. E quem sabe, como eu fui esse cara que saía da igreja para pecar, hoje, você que está nessa condição, talvez você vai ser liberto no nome de Jesus. Mas você precisa entender que você ainda não é crente, porque o seu querer e os realizares da sua vida não vêm de Deus. Você tem feito aquilo que você quer, da maneira que você quer, e você não tem parte na salvação de Cristo Jesus. Converta-se, arrependa-se, vá a Cristo Jesus em profundo arrependimento, implore para que Ele mude a sua história. Hoje eu estava no banco e eu vi um homem que fala até alguns palavrões na televisão, e ele estava comentando com outro, falou, e como é que está a reunião de oração? E ele falou, faz 26 anos que nós temos aquela reunião de oração. Eu falei, misericórdia, quantos anos vivendo na impiedade, e com ar de pureza, como esse ritual, um ritual que vai me levar a Cristo, que vai me conduzir à salvação. Nada te conduz à salvação, senão Cristo Jesus. Em arrependimento você vai estar. E uma fé que vai fazer com que você olhe para Cristo e creia no nome dEle. A nossa vida nós precisamos entender que Deus começa a agir em nós, começa a operar em nós. Deus nos arranca do meio profano, do meio profano, nos faz santos. Isso é maravilhoso. Só que depois Ele pega o santo que Ele fez e coloca de novo no meio desse povo todo atrapalhado, e nos mantém em santidade.
Só o Senhor pode fazer isso com um homem. Só o Senhor pode fazer isso com uma mulher. Não há um verdadeiro convertido que não viva inteiramente para louvor da glória do Senhor. O resto é balela. O que um crente está fazendo agora em frente à televisão? O que um crente está fazendo agora em frente a uma novela? O que um crente está fazendo agora em frente a um filme de ação? Se a ação para nós é o Espírito Santo agindo no homem. Não é crente, nunca foi, talvez um dia seja, pela misericórdia do Senhor. Mas uma coisa que eu aprendo aqui, o Senhor nos chama para um procedimento irrepreensível. Meus irmãos, essa geração de crente que vive dando escândalo aí fora, não é crente. Eu vou mostrar para você aqui, diz a palavra. Versículo 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha como é que vai ser o nosso procedimento. No qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Tem crente que quando ele chega nas trevas, traz mais trevas ainda, porque ele não conheceu a Cristo Jesus, ele se acha crente. Mas a verdade é que a palavra de Deus diz que nosso procedimento vai mostrar se houve ou não a salvação em nós. Eu não sou salvo porque eu fiquei bonzinho, eu não sou salvo porque eu parei de mentir, eu não fui salvo porque eu parei de roubar, eu não fui salvo porque eu parei de beber, eu não fui salvo porque eu parei de fumar, eu não fui salvo porque eu parei de adulterar. Eu fui salvo pela graça. Eu estava manchado pelo pecado, mas Jesus foi, estendeu a mão e me tirou da morte. Agora, eu não vou fazer essas coisas porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou luz, não há em mim trevas. Jesus me lavou com o sangue do Cordeiro e me deixou mais claro do que a neve. A obra dele é tão maravilhosa que ele não faz crente torto, ele não faz meio crente, ele não faz crente 95%, ele faz crente 100%. Que amam a palavra, que amam a Cristo e que vivem para louvor da sua glória. Quando falamos em procedimento, talvez haja dúvidas nos corações, até porque hoje tem uma palavrinha que diz, não tem nada a ver, eu estou na graça. Tem igreja aí que você pode fazer o que você quiser, você bota uma prancha de surf assim, você pode fazer o que você quiser, a graça já me tirou, eu posso continuar me tatuando, eu posso continuar indo no show do mundo, eu posso continuar fazendo as coisinhas todas, porque a graça, isso não é graça, isso é desculpa para libertinagem. Você nunca conheceu a graça. A graça transforma um homem e deixa esse homem parecido com Cristo. Então fazemos uma igreja light, onde aceitamos todos os procedimentos, porque a graça faz isso. Essa não é a graça. É o desejo de pecar, que nasce no coração de líderes inescrupulosos, e que permeiam a igreja do Senhor, mas que no dia final, se não houver arrependimento, serão arrancados como joio, amontoados e lançados ao fogo. Precisamos ser exemplos em meio a uma geração corrupta e corrompida. Em Atos 6, quando eles foram escolher, não precisa abrir, mas vocês lembram lá, quando eles foram escolher homens para cuidar da distribuição dos alimentos para as mulheres viúvas de origem grega, que elas estavam sendo esquecidas. O que eles buscaram nos homens? Escolham homens cheios do Espírito Santo e de boa reputação. Por isso que nós não podemos chegar com a pessoa, chega e já bota no ministério. Tem que se esperar, tem que caminhar com essa pessoa um tempo, tem que mostrar para ela a direção da igreja. O rei do banco aqui é o Samuel, né, Samuel? O Samuel até ri, né? 9,5, pastor, o que está acontecendo comigo? Não, Samuel, você está ficando, agora que você está entrando no ritmo. Foi bom, né, Samuel? Foi bom para a sua vida, né? Talvez no momento pode ter causado algum incômodo, mas você não tinha certeza, você buscava certeza, hoje você está convicto, né?
Olha o que diz a palavra do Senhor: escolham homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo para assistir as famílias necessitadas. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo. O mundo nos chama para a degradação, para a corrupção, para a imoralidade, para o pecado. Precisamos dizer não, sem dor no coração. Nós precisamos amar a justiça. Nós precisamos amar a retidão. Nós precisamos amar a Cristo. E é interessante que o Senhor nos chama para ser luzeiros, para resplandecer, para ser homens sinceros. E sincero quer dizer sem cera. Não é um vaso rachado, como eles usavam para enganar, né? O vaso rachava, eles punham cera e vendiam. O cara chegava lá, punha alguma coisa quente, aquela cera derretia. Então eles passaram a examinar na luz, para ver se havia cera. Então, sem cera, sincero. Homens que realmente vivem o que pregam. Que realmente tiveram um encontro com o Espírito Santo. Meus irmãos, eu aprendo aqui no versículo 16. Preservando a palavra da vida, um chamado ao Evangelho, um chamado à palavra. Meus irmãos, é interessante que as pessoas, elas acham que já conhecem tudo do Evangelho, já sabem tudo do Evangelho. Mas o Evangelho é tudo o que Deus nos mostra, de Gênesis a Apocalipse. Então não esgotou ainda sobre o Evangelho para nós. Nós não vamos compreender o Evangelho. É algo maravilhoso demais para nosso entendimento. Deus nos revelou um pouquinho do Evangelho, que nós estávamos destruídos, mas o Evangelho nos alcançou. E é interessante que não há como fugir do Evangelho. É uma mensagem de restauração de um homem caído. Ou é pelo Evangelho, ou continua caído. Não há uma segunda mensagem para ser pregada na igreja. É o Evangelho da graça. É a boa notícia. O homem está caído, destituído da presença do Senhor, mas em Cristo pode haver de novo esse relacionamento direto com Deus, o Pai. Então nós precisamos entender que as pessoas têm buscado mudar a pregação do Evangelho. Aí nasce o culto da vitória, aí nasce a campanha de não sei quanto, aí nasce o teatro de não sei quem, aí nasce o pastor que prega em poesia, aí nasce o pastor que prega dançando, aí bota aquele tecladinho de uma oitava só e tum, 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 para divertir a galera, e a galera tudo fica tum, 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 mas o Evangelho não é expressado. O Evangelho é uma palavra simples: arrependam-se, creiam no Evangelho. Mas é isso que pode modificar o coração de um crente. A igreja não é para divertir crente. Pastor não é palhaço. Mas hoje os pastores estão aí, divertindo os crentes. Então nós começamos a armar programações na igreja, até aí não, se nós fizermos dessa maneira, ele vai se converter e não vai se converter. Nós precisamos orar para o Espírito Santo abrir o entendimento para ele entender o Evangelho, para ele se converter. Tem que partir de lá. Eu tenho que pregar o Evangelho? Sim, a palavra me manda. Vai, prega o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos, correto. Mas quem nos dá esses discípulos é o próprio Deus. Eu preciso pregar? Sim. Mas eu preciso pregar este Evangelho e não outro. Este Evangelho. Pare de tentar divertir o povo. Pregue o Evangelho. O Evangelho é arrependimento. Se o cara está caído, ele precisa de arrependimento. Se o cara está perdido, ele precisa de luz. E a luz é Cristo. Não adianta querer enganar essas pessoas. As denominações evangélicas, elas estão formando homens que não conhecem e não querem o Deus vivo. Eles não querem Deus. Eles querem ter uma grande instituição, eles querem dominar sobre o maior número de pessoas que eles puderem, e eles querem viver bem com o dinheiro dessas pessoas. Mas eles não querem mostrar o Evangelho, porque o dia que eles mostrarem o Evangelho, essas pessoas vão embora desse comando. Isso é quase uma possessão de pessoas. Meus irmãos, é o pior momento que nós vivemos. Homens e mulheres que são independentes da verdade, que é a palavra de Deus. Homens e mulheres que têm sido mais dependentes de líderes, de cantores gospel, de programações, do que de Deus, do Deus vivo.
É um trágico momento para a nossa nação. Meus irmãos, só não é pregado nessas igrejas o arrependimento e a mudança de vida. Isso pode ferir as pessoas e elas não vão voltar. E eu quero dizer para você, quando nós estamos doentes, normalmente o remédio que o médico prescreve vai nos causar muitas dores. Mas esse remédio pode trazer a cura. Na vida de uma pessoa, só o Evangelho pode trazer a cura. E o Evangelho não é uma palavra agradável ao coração ímpio. O Evangelho não é uma palavra que vai somar com o coração perverso. Muito pelo contrário, vai bater de frente com o velho homem. Preservar a palavra da vida. Ame a palavra de Deus. E Paulo então nos chama para alegrar, uma alegria em Cristo. Nada pode satisfazer o seu coração, nada pode alegrar o seu coração, só Cristo. Só Cristo. Filipenses é conhecido como a carta da alegria. A nossa alegria tem que ser Cristo. A nossa alegria tem que ser na palavra. A nossa alegria tem que ser em toda e qualquer situação. A nossa alegria tem que ser pela situação adversa que nos ocorre. A nossa alegria tem que ser completa. Precisamos viver essa suficiência em Cristo. Se nós esperarmos de fora para que a nossa alegria seja completa, nós vamos ser frustrados. Se nós esperarmos agora da política de 2018 para o nosso coração ser completo, nós vamos estar frustrados. Se a nossa alegria for em Cristo, nós não precisamos de mais nada, nós somos prontos para toda e qualquer situação. Os mártires da fé, eles tinham alegria em morrer e se considerar digno de morrer por Cristo Jesus. E nós falamos que nós somos a geração de Daniel. Que Daniel? Só se for aquele Daniel lá do Mercadão de Poços, porque essa geração não tem nada a ver com Daniel. Daniel era um homem cuja vida foi vasculhada. As pessoas vasculharam para ver se havia nele algum erro, não acharam nada. E aí então arranjaram no seu próprio crer em Deus, que fizeram com que ele fizesse petição ao rei. E ele falou: eu não me dobro diante de homem. E continuou orando ao seu Deus, como fazia continuamente, 3 vezes ao dia. E por isso ele foi lançado na cova dos leões. Ah, irmão, eu quero ser como Daniel, eu quero ser livre da cova dos leões. Legal, bênção, mas e não ser corrompido? Você quer também? Não pegar o que é dos outros, não cobiçar o que é dos outros. Quer também? Ah, mas eu sou de carne, ele também era. E pior, ele foi tirado do seio da sua família com mais ou menos 15 anos de idade, levado para uma terra estranha, de um Deus estranho, e ele se manteve íntegro, porque diz a palavra em Daniel capítulo 1, versículo 8, resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Sabe o que ele olhou lá? Que aquele almoço lá tinha tudo, aquela leitoa, aquela maçã na boca, tinha aquela carne assada, aquela picanha gordurenta, tinha tudo. Ele falou: não quero isso não, isso aí é comida sacrificada a ídolo. Eu prefiro comer legumes e beber água. A cocona lá em cima, na mesa do rei. Tss. Ele falou: não quero isso não. Quero não. Crente hoje não consegue deixar de assistir novela. Se você chegar para a mulher e falar: mulher, por favor, o seu decote está muito forte aí, a mulher não volta na igreja. Se você chegar para o rapaz e falar: rapaz, você está andando aí meio assim, esquisito, você está com um testemunho meio esquisito, ele não volta mais na igreja. Agora esse homem resolveu firmemente no seu coração não comer das finas iguarias do rei. Sabe o que aconteceu? Depois de 15 dias, se não me engano, ele estava mais forte, mais vistoso que os demais. E sabe o que aconteceu? O rei colocou na frente. Todo mundo quer ser Daniel para ser governador, mas não quer ser Daniel para não se contaminar com as iguarias do rei. Então essas campanhas aí, desculpa, quem gosta, eu não gosto.
Isso aí é um meio de iludir crente, deixar crente achando que está beleza. Faz a campanha de oração, tem todo dia aqui. Quinta-feira, né, pastor? 7h30, né? Campanha de oração, né, pastor? Freguesia não é grande, não, né? Não? Que pena. Vamos fazer uma campanha diferente, pastor. Vamos fazer uns negocinhos mais light, tá? Está amarrado, né, pastor? Meu irmão, um chamado para a alegria em Cristo é ter o Espírito Santo habitando em nós, o Consolador vivo em nós, nada mais precisamos. Deixe as inimizades, deixe as separações, deixe as disputas e se alegre em Cristo Jesus. A sua alegria só será plena se for em Cristo Jesus. Busque a palavra do Senhor, ame a Deus, ame a Cristo Jesus. Ore. Busque a Deus, não apenas leia a palavra, mas medite, lute com a palavra até que venha uma revelação do Senhor para a sua vida. Deus não quer cortar o seu barato, meu irmão, Deus quer te fazer um homem forte em Cristo Jesus, Deus quer te fazer um homem que tem alegria somente em Cristo Jesus e que nada vai te abalar, nada, porque você vai estar com os olhos em Cristo Jesus. Todos temos problemas. Eu conversava com a Jo hoje no ônibus. As provações vêm depois que a gente toma uma decisão por Jesus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Que Deus te abençoe. Que você possa ser sério na presença do Senhor. Que você possa ser íntegro na presença do Senhor. Que você possa ser governado pelo poder e o Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças porque mais uma vez nós nos sentimos contemplados, Senhor Deus, porque a tua palavra foi liberada aqui, Senhor Deus. Nós queremos nos voltar para a tua palavra, nós queremos arrependimento nos nossos corações, Senhor Deus. Temos pecado contra o Senhor, temos procedido de uma maneira que não é de acordo com a tua santa e poderosa palavra, Senhor Deus. Mas nós queremos crescer, Senhor Deus, nós queremos desenvolver a salvação, Senhor Deus, nos ensina, nos abençoa, nos ajuda, Senhor Deus, nos faz homens segundo o teu coração, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem se compadecido de nós, a tua misericórdia, Senhor Deus, tem sido grande para conosco, que cada coração aqui agora, Senhor Deus, possa ser, Senhor Deus, tocado pelo poder da tua palavra, que decisões profundas possam ser tomadas agora, Senhor Deus, que vão levar essa pessoa mais próximas a Cristo Jesus. Eu abençoo essa igreja, Senhor Deus, que essa igreja possa andar de acordo com a tua presença, Senhor Deus, que essa igreja possa vibrar com as coisas do reino, Senhor Deus, que essa igreja possa cada dia mais se santificar em Cristo Jesus. No nome de Jesus Cristo, que ao retornar para as casas, Senhor Deus, cada um desses homens, dessas mulheres, continue um culto de adoração ao teu santo nome. Vivam para louvor da tua glória. Ah, Deus, como nós precisamos do Senhor. Faz um milagre aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém.